Pronto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, ó Pai eterno, pelo, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estudar a Tua palavra, de aprender mais sobre o Teu reino, sobre o Seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a abrir o coração e mente para que possamos ser cheios da Tua palavra. Que, ó Deus, o conhecimento que nós vamos trabalhar aqui, ele não fique apenas em nossa mente, mas que ele possa resultar em atitudes que Te adoram. Ó Deus, que possamos, como diz a Tua palavra, honrar a Cristo em nosso coração e estar sempre pronto a responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Fica conosco, nos ajuda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Hoje é a nossa penúltima aula. E aí, já está entrando aí. Opa, deixa eu espelhar aqui o nosso. Fico uma semana sem mexer com isso aqui, já esqueço como é que mexe. Aqui, pronto. Vamos lá. Para variar, eu tô com 1000 coisas abertas aqui. Achei. Vocês estão conseguindo ver meu slide? Sim? Sim. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Então, vamos lá. A aula de hoje vai tratar de um tema muito importante. Todos são muito importantes, né? Mas esse aqui é um tema importante, como os outros, mas talvez um dos mais importantes, a evidência da ressurreição de Jesus. Lembrando sempre que eu sempre vou usar essas expressões, evidências, possibilidades, é, algo deixa, assim, aumenta a probabilidade, tá? Nós nunca teremos uma questão fechada, não temos a prova absoluta, definitiva, tá bom? Por quê? Porque se nós tivéssemos a prova definitiva, então não seria por fé. Por isso que nós cremos em Deus por meio da fé. O que os nossos estudos nos ajudam a é mostrar que a nossa convicção e a nossa fé não é baseada em fantasia, mas em evidências. Existem evidências, fortes evidências, que colaboram para que a gente creia do jeito que a gente crê e em quem a gente crê, tá bom? Então, se vocês estiverem vendo aí quem é que está entrando, vocês podem aceitar para mim. Apareceu aqui. Vamos lá. Então, evidências da ressurreição de Jesus. Então, fortes evidências, né? Mas vamos lá. Nós já vimos a inerrância dos testamentos, né, do Novo Testamento. Nós já vimos em busca do Jesus histórico. E hoje nós vamos ver algumas evidências que mostram, que deixam mais forte a nossa convicção de que Cristo ressuscitou, tá bom? Então vamos lá ler esse texto de 1 Coríntios 15, de 1 a 23. É um texto longo, mas eu vou ler todo ele para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. Vocês sabem que texto de 1 Coríntios, isso você precisa guardar. Isso você precisa guardar porque facilita a sua vida, tá? 1 Coríntios 15. Opa, tem um microfone vazando aí. Chamada encerrada. Espera aí. Se alguém puder achar aí quem é que está o microfone ligado, puder fechar para mim, por favor. Bom? Vamos lá. O texto de 1 Coríntios 15 é o texto que fala da ressurreição, tá bom? É um texto importante, texto que fala da ressurreição. Então, toda vez que alguém falar para vocês de 1 Coríntios 15, você já tem que lembrar de cara que é o texto da ressurreição, que fala da ressurreição. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho
que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então, veja, o que nós vamos estudar hoje e falar hoje, né? Sobre a historicidade da ressurreição de Cristo, e suas implicações, seus resultados, né? As consequências da ressurreição de Cristo para a nossa fé, tá? Ou para a fé cristã. Vamos lá, então. Ressurreição, fé ou história? Bom, na verdade, a resposta correta seria as duas coisas, né? Mas vamos lá. Muitos consideram a ressurreição apenas uma crença religiosa. Olha, isso é uma coisa, isso é crendice, né? Muitos pensam isso. Isso é crendice, ele não ressuscitou, tá? O cristianismo sempre apresentou como um acontecimento histórico. Então, os cristãos sempre pregaram que Cristo de fato ressuscitou. Na verdade, se ele não tivesse ressuscitado, o cristianismo teria acabado com ali, os apóstolos. Nem mesmo os apóstolos teriam dado continuidade ao cristianismo, tá? A continuidade do cristianismo e ele chegar até nós só é possível porque Cristo ressuscitou. Os apóstolos proclamaram um fato ocorrido no tempo e no espaço, né? Então, é algo que aconteceu historicamente. Os apóstolos não estão inventando historinha, eles estão proclamando algo que de fato aconteceu. Questão central: existem evidências históricas para a ressurreição? Bom, se nós estamos dizendo que essa nossa fé é baseada em um acontecimento histórico,
Então, é preciso que hajam evidências para isso. Caso contrário, nós temos apenas crendice. É só uma crendice, tá bom? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O apóstolo Paulo já batia o martelo, ele encerrava a questão. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos crendo de bobeira, tá? Vamos seguir. Bom, três fatos fundamentais aí para nós estabelecermos essa questão, tá? Então, antes da gente continuar avançando, a gente precisa prestar atenção numa coisa importante. Conforme o William Lane Craig, esse filósofo cristão, ele não é muito ortodoxo. Assim, o que que eu quero dizer com isso? A doutrina e algumas crenças dele são meio assim, questionáveis, tá? Mas a gente não está buscando a ortodoxia dele, a gente está buscando a, os argumentos que ele apresenta que favorecem a nossa, a nossa defesa aqui da ressurreição de Cristo, tá bom? Então ele apresenta alguns argumentos importantes. E ele, assim, se você resolver ler alguma coisa do Craig, tenha sempre isso em mente, né? Ele não é inspirado, então ele tem erros, tá bom? Mas, assim, ele é um filósofo muito bom, ele tem vídeos dele até da internet muito legais. Então, ele é alguém que vale a pena você escutar quando ele defende a fé. Mas sempre tomando cuidado, quando ele vai para questões muito profundas de doutrina, ele tem bastante problema. Bom, então, é quando o cara quer sair da área dele, tentar entrar em outra área, às vezes ele não vai tão bem, tá bom? Então vamos lá. Quais são os três fatos que exigem uma explicação daqueles que dizem que Jesus não ressuscitou, tá bom? Então, assim, ó, dos inimigos da nossa fé, quando eles dizem que Cristo não ressuscitou, que isso é crendice, as pessoas não ressuscitam, então eles precisam explicar três coisas para nós, tá bom? O sepulcro vazio, as aparições de Jesus após a morte e a transformação e convicção dos discípulos. Eu não vou aprofundar nada aqui, porque nós vamos ver cada uma delas daqui a pouquinho, tá bom? Então, assim, eu só vou comentar. Então, o fato do sepulcro estar vazio, as aparições de Jesus após a sua morte e a transformação e convicção dos discípulos, transformação deles de medrosos para corajosos, tá? E a convicção de que Cristo tinha ressuscitado, porque eles de fato acreditavam nisso, tá? Esses fatos fornecem a base da investigação histórica sobre a ressurreição. Os inimigos da fé precisam defender isso. Bom, e nós temos como argumentar sobre essas três coisas. Não é só dizer, o sepulcro estava vazio. Aí, cara, quem disse? Entende? Jesus apareceu, mas aí você leu isso no seu livro. Entendeu? Então, essas questões são importantes. Vamos lá. Seguindo aqui, então. Primeiro, antes da gente avançar, nós temos uma questão assim, toda vez que a gente, toda vez não, né? Ah, fui longe demais. Mas enquanto nós estamos tratando dessas coisas, talvez o que vem à sua mente é a questão do ateu, né? Daquela pessoa que se diz ateu. Mas a gente tem que parar um pouquinho que existem outros grupos de não ateus, pessoas que têm alguma crença equivocada, mas tem uma crença, que dizem que Jesus, essas pessoas dizem que Jesus, alguma dessas pessoas dizem que Jesus não foi nem sepultado, tá? Ou ele foi enterrado, mas sobreviveu, enfim, os muçulmanos são um caso desse, né? Eles afirmam que Jesus foi crucificado e ele não morreu. Tiraram ele da tumba, colocaram ele na cova, e depois de alguns dias ele conseguiu se recuperar e sair da tumba e foi embora, constituiu família, casou com uma mulher lá, tal, talvez Maria Madalena, em alguns casos, né? E seguiu a vida dele. Essa crença é bem filmes de Hollywood, né? Porque no mundo antigo, você todo arrebentado, ser jogado numa cova, você vai morrer. Se você não morrer dos ferimentos, você vai morrer das infecções causadas pelo ferimento. Não é, as coisas não são. A gente vê o cara toma 3 tiros, 10 tiros e sobrevive. Essas coisas normalmente não acontecem, tá? Sem um tratamento médico, isso não vai acontecer mesmo, a não ser que haja um milagre, tá? Enfim, Jesus foi realmente sepultado? Bom, esse sepultamento de Cristo é um fato histórico bem estabelecido, tá? Primeiro, nós temos que lembrar que as outras aulas ajudam a gente a formar o nosso argumento. Nós já em algumas aulas atrás defendemos que o Novo Testamento é confiável, tá bom? Além disso, é, a Bíblia apresenta
Lembra, a Bíblia foi escrita num contexto judaico e o Novo Testamento para atingir também gentios, mas escrito num contexto judaico. Ah, a lei judaica dizia que para que você estabelecesse uma defesa, alguma tese, enfim, de dar testemunho, né, de defesa, você precisava de duas ou três testemunhas. E aí, no caso, o Novo Testamento oferece pelo menos quatro testemunhas. Aí depois a gente, pelo menos quatro, porque eu estou falando dos evangelhos. Mas Paulo fala da ressurreição de Cristo. Então, uma quinta testemunha escrita. Tá? Então, se a gente for fuçar mais, a gente vai encontrar mais coisas. Tá? Então, o sepultamento é relatado nos quatro evangelhos. Se você já parou para ler os evangelhos ou gastar um tempinho com os evangelhos, você sabe que existem três evangelhos que eles são parecidos. Eles são os chamados sinóticos. Sinótico vem de duas palavras gregas, que é sim, que é junto, e ótico de ótica, né? Então, visto pela mesma ótica, tá? É mais ou menos isso que isso quer dizer o sinótico. E é o que acontece, é por isso que a gente chama de sinótico. Não é o nome que eles dão, a Bíblia não dá esse nome. É nós que demos esse nome, porque nós percebemos, nós não, né? Algum estudioso há muito tempo atrás percebeu que eles falam, eles tratam da história da vida de Jesus pela mesma ótica. E João, ele vai para uma outra ótica, tá? O Evangelho de João. Por isso ele não é um sinótico. Os quatro evangelhos, dificilmente, os três ali, Marcos, Mateus e Lucas, muitas vezes contam o mesmo relato, contam fatos iguais, mas João dificilmente conta os mesmos relatos que os outros três. Quando você pega um texto que aparece na Bíblia uma vez, ele é importante. Se aparecer duas, é muito importante. Se ele aparece quatro vezes, imagina quão importante é esse acontecimento, tá? Então, nós temos aí os quatro evangelistas tratando disso. Além disso, Paulo menciona isso, né? Em 1 Coríntios 15, de 3 a 4. E esse relato de Paulo, irmãos, ele é um dos mais antigos relatos da ressurreição de Cristo. O relato em 1 Coríntios 15. Ele é um dos mais antigos relatos. Ele deve ter acontecido por volta de 20 a 25 anos depois da ressurreição de Jesus. Ele é mais antigo que os evangelhos. Aí que você, talvez, olhando a Bíblia, o Novo Testamento, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Aí você vai pensar, não, mas não pode ser, ô, pastor, porque Coríntios está lá na frente. É o sétimo livro. Mas é que o Novo Testamento e o Antigo também tem a mesma coisa, eles não estão organizados em ordem de cronologia de escrito, tá? Eles estão organizados de forma lógica, tá bom? Então, não havia uma lógica para aqueles que organizaram a sequência dos livros da Bíblia, tá bom? Então, para eles, é lógico, você não vai começar contando as cartas sem contar a primeira história de Jesus, por isso que eles colocam os evangelhos primeiro, tá? E depois vem o livro de Atos, que conta aquilo que Cristo continuou a fazer. Lembrando, né? Lucas, no seu evangelho, ele diz aquilo que Cristo começou a fazer, e no livro de Atos, aquilo que Cristo continuou a fazer por meio dos apóstolos, né? Dos discípulos. Depois nós temos a carta aos Romanos, que é uma exposição do evangelho, a melhor exposição do evangelho. Melhor, mas porque os outros não são tão bons? Não é isso, é porque perdão, Paulo, ele vai ser extenso nessa explicação do evangelho. E ele vai explicar isso nos mínimos detalhes. E aí depois vem as cartas, as demais cartas, né? Que Romanos já era uma carta. Tá bom? Então, é um dos mais antigos. Além disso, José de Arimateia é identificado como responsável pelo sepultamento de Jesus. José de Arimateia era um dos principais dos sacerdotes. Então, ele é uma pessoa conhecida, era uma pessoa importante, tá? E ele era, então, assim, ao dizer onde ele foi enterrado, os evangelistas estão querendo dizer? Olha, o local vocês sabem onde é a tumba de José de Arimateia? Porque essas tumbas de pessoas ricas, que era o caso de José de Arimateia, eram conhecidas, tá? Ele foi enterrado lá. É só ir lá, procura o corpo. Tá bom?
O relato também atende ao critério do constrangimento, tá bom? Vamos seguindo aqui, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre essa questão do constrangimento. Mas aí, ah, deixa eu já falar, caso aí para frente a gente não retome isso, já está falado. Veja só, se os discípulos fossem inventar essa história, eles diriam que quem enterrou Jesus? Quem deveria ter enterrado Jesus? Quem eram as pessoas mais próximas de Jesus? Eram eles mesmos. Se eu vou inventar uma história, eu vou inventar a história dizendo que eu que sepultei Jesus. Quando eles colocam uma pessoa que não era do grupo principal, que inclusive é até um convertido relapso, não, um convertido é, meio tímido, né? Meio que deixou para não seguir Jesus abertamente, tá? Quando ele, quando esse discípulo tardio, né? Esse discípulo meio envergonhado, meio tímido, ele pega o corpo de Jesus e ele enterra o corpo de Jesus. Ele se responsabiliza porque nenhum dos apóstolos fica lá, só João, né? Nenhum não, né? João está, né? Tirando João, nenhum outro apóstolo fica na crucificação de Jesus. E nem esse apóstolo é o responsável por tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrá-lo, né? Enterrá-lo não, porque ele não ficava debaixo da terra, né? Mas sepultá-lo, vamos usar essa expressão que é melhor. Sepultá-lo, você já tem uma questão de constrangimento, tá? Era vergonhoso para os discípulos ter que contar que foi outra pessoa e não eles que, que, que sepultaram Jesus. Aí você tem um critério de constrangimento. Era constrangedor. Se você vai inventar uma história, você não vai inventar uma história que te constranja, né? Você vai tentar usar uma história que favoreça você. É o mais comum, tá bom? Conclusão. Conclusão, mas é a conclusão dessa primeira parte, tá? Há fortes evidências de que Jesus foi colocado em um sepulcro conhecido, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Bom, estava no próximo slide. Por que José de Arimateia é importante? Ele era membro do Sinédrio. Sinédrio é o tribunal que condenou Jesus, tá? Não há evidências nenhuma, nem o texto bíblico diz que o voto de José de Arimateia foi contra Jesus. Mas, de alguma forma, ele é do grupo que condenou Jesus, ele fazia parte. Pode até ser, a gente só supõe. E cuidado com as suposições, tá? Suposições não podem ser provadas. E é até bom a gente tomar cuidado com a suposição. Mas aqui é a hora da gente, é o momento da gente supor, né? Pode ser que até o voto de José de Arimateia tenha sido para não condenar Jesus, mas ele foi um voto vencido. Ou ele não se manifestou, ou ele foi um voto vencido, tá? Mas, de qualquer forma, ele era um membro do tribunal que condenou Jesus. E um membro do tribunal que condenou Jesus foi quem pegou o corpo de Jesus na cruz, convenceu lá Pilatos a entregar o corpo a ele, levou esse corpo de Cristo, levou o corpo de Cristo e colocou na sua tumba, tá? Uma tumba nova. José de Arimateia não sabíamos, ele estava cumprindo uma profecia, né? Foi contado com os ricos na sua morte. Lembra? Ah, uma história inventada dificilmente escolheria tal personagem. Se você vai inventar uma história, você usaria poderia até usar um outro discípulo qualquer, mas não usaria o José de Arimateia. Na verdade, uma história inventada colocaria Pedro, João ali nas personagens que teriam tirado Jesus da cruz e sepultado, tá bom? Então, tem duas questões. A questão de apresentar um personagem que parece ser um pouco relutante em seguir Jesus, já que ele continua sendo do Sinédrio e continua ali usufruindo dos benefícios dele de ser um dos principais sacerdotes, e também de mostrar o seguinte: olha, a tumba é de José de Arimateia, é uma tumba conhecida, todo mundo sabe onde fica. Tá bom? Não é à toa que fica citando a tumba de José de Arimateia, porque ele sabia onde ficava. Tá bom? Seria mais conveniente apresentar os discípulos como responsáveis pelo sepultamento. Então, essa questão, ela não é uma prova cabal, final, tá? Mas ela possui fortes marcas de autenticidade histórica. Por quê? Porque ah, você não inventaria uma história que pareceria um pouco crível, né? É que a gente conhece toda a história, a gente é cristão, a gente crê, tá? Mas assim, imagine você escutando uma história e falando assim, os caras foram lá e enterraram quer dizer, sepultaram ele, sepultaram, perdão, é,
crucificaram ele, judiaram dele e tal. Aí você não acredita, cara. Um dos caras lá pegou o corpo dele, guardou e sepultou ele. Você fala, mano, você é do Sinédrio. A gente conhece os caras do Sinédrio, os caras não faziam isso. Eu jamais ia fazer, não, estou falando pra você, José de Arimateia. Então, você tem uma questão de constrangimento aí, seria mais crível, né, que eles inventariam uma história e que eles fossem as pessoas responsáveis pelo sepultamento de Jesus. Bom, agora vamos parar mais um pouquinho antes de continuar avançando e pensar em mais uma coisa. Primeira coisa, nós vimos aí a questão da sepultura de Jesus. Jesus foi sepultado? Foi. Bom, se ele não tivesse sido sepultado, enquanto essa história está sendo contada, qualquer um poderia negar. Poderia ter sido negada, tá? Ou alguém poderia chegar e falar, não, ele saiu vivo de lá, tá? Qualquer pessoa, ali no início da fé, que apresentasse o argumento contrário com algumas evidências, eles poderiam ter desmentido a história logo do começo, tá? Bom, então ele foi sepultado. Se ele foi sepultado, ele morreu, ele foi sepultado. Agora, uma questão importante: o que o judeu e o grego entendem por ressurreição? Porque, assim, o texto diz que se nós seguimos aqui e vimos, olha, ele de fato morreu e ele de fato foi sepultado. Tá? Então, guardaram o corpo dele. O corpo dele foi colocado numa cova. Tá. E então ele ressuscitou. Mas peraí, o que você entende por ressurreição? Tá? Então, aí é importante a gente parar um pouquinho e pensar. Como os dois grupos mais importantes nesse momento, judeus e gregos, gregos aqui, vamos pensar assim, os romanos, porque os romanos foram influenciados pela cultura grega, né? Então, vamos lá. Como os judeus entendiam ressurreição? Os judeus entendiam a ressurreição com a união do corpo com o espírito do indivíduo. Então, a união desses dois elementos, um elemento material com um elemento imaterial, juntos, isso compõe a ressurreição. Para eles não é o vinda de um fantasma, não seria a ressurreição. Aí você pensa assim, mas os judeus acreditavam em fantasma? Claro que acreditavam. Você esquece que quando Jesus está andando pelas águas, Eles, eles tinham suas superstições, tá bom? O judeu também era supersticioso. Gente, o judeu não é muito diferente do brasileiro, não. Dava jeitinho, eles eram um povo terrível. Tá? Se você tem grandes considerações pelos judeus, reveja essas considerações, porque eles são tão pecadores, ou mais, do que a gente. Tá? Eles tinham um jeitinho judeu. Nós temos um jeitinho brasileiro, eles tinham um jeitinho judeu. Você vai ver lá os relatos, por exemplo, assim, Moisés tinha dito que se um marido visse uma coisa feia na mulher, ele podia separar dela. O que é coisa feia? Qualquer coisa que fosse feia já encaixava no coisa feia, tá? Aí, quando chega na época de Jesus, o pessoal está debatendo sobre isso ainda. Eles ainda estão abrindo brecha. E aí Jesus fala para eles, olha, veja só, a coisa feia é adultério. Então, pronto. Era isso que vocês tinham dificuldade? Então é adultério. Se não adulterar, você não pode separar. Tá? Então, eles davam um jeitinho também. Uma outra passagem que fala do jeitinho judeu era assim, ó. Jesus ele falou assim para umas pessoas, olha, vocês invalidam a lei pelas suas tradições. Quando um filho chega para o pai e diz assim, pai, o que você pode aproveitar de mim é corbão, Senhor? Vocês dizem, esse filho está desobrigado a obedecer pai e mãe. Ou seja, vocês, pela vossa tradição, anulam a lei. O que era isso? O menino, ele era obrigado a honrar o pai e a mãe dele. O que ele fazia? Ele chegava e falava, pai e mãe, eu vou me consagrar para o Senhor. Corbã. Aí ele se consagrava a Deus, aí ele não pertence mais à família, ele pertence a Deus. Só que Deus não ficava o tempo todo mandando ele fazer coisas. E às vezes Deus não mandava ele fazer nada. Então esse menino, ele dava um jeitinho de se livrar da responsabilidade dele de honrar o pai e a mãe. Então, o judeu tem muito jeitinho, tá? Muito jeitinho. Mas vamos voltar aqui, que a gente não está falando de jeitinho judeu. Então, qual era a crença dos judeus sobre a ressurreição? Por que isso é importante? Os judeus interpretavam errado a escritura, interpretavam. Mas é importante a gente saber o que é ressurreição para o judeu. Por quê?
porque o texto bíblico está sendo escrito por judeus, com exceção de Lucas, né? O resto são todos judeus, e eles estão escrevendo para pessoas que são judias. Ou seja, eles estão dizendo que Jesus ressuscitou e estão dando a concepção deles de ressurreição. Para eles, ressurreição é o retorno da alma com o corpo. O lado imaterial, o lado espiritual com o lado físico se juntam e voltam no mesmo corpo. Não é reencarnação, isso é importante. Porque os kardecistas vão dizer, não, Jesus vocês falam que Jesus ressuscitou. Não é que ele ressuscitou, ele reencarnou. Não, não tem reencarnar. A alma uniu-se novamente ao corpo, tá? Então, é a junção das duas coisas, porque é isso que nós somos. Nós temos uma união psicossomática. O que é isso? Uma união que soma corpo e parte material, não física, né? Espiritual. Essas duas coisas se juntam e é você. Você não é só sua alma, você não é só seu corpo, você é a união. E o que rompe essa união? A morte, é separação. A palavra morte é uma das palavras separação, uma palavra forte, né, para separação. Então, significa retorno corporal à vida. Você não tem um fantasma voando, andando por aí, você não tem um corpo fluídico, você tem um corpo físico animado pela alma que ele tinha antes, tá bom? É o corpo e o espírito reunidos novamente. E os gregos? Porque ah, a Bíblia também foi destinada aos gentios, né, aos gregos. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, ele vai pregar para os gregos, os areopagitas, né, o pessoal do Areópago, e ele prega Cristo e a ressurreição. A palavra grega para ressurreição é anastesis. Teses vem de Thanatos, né? E a de não, não morte, né? O retorno da morte, reversão da morte. Os gregos, eles rejeitavam, tá? A maioria dos gregos rejeitavam a ressurreição física. Então, para eles, nem isso não acontecia. Por isso que quando Paulo vai pregando Jesus e a ressurreição, eles vão dizer, chamar ele de tagarela, né? Paroleiro. E vai ter uma hora no final da pregação de Paulo lá em Atos 17, no Areópago, que eles vão falar assim, quando eles entendem o que Paulo tá falando, porque inicialmente eles achavam que Jesus era um Deus e a Anastasis era uma deusa. Quando ele percebeu que ele não estava, que Paulo não estava pregando dois deuses, mas sim que Cristo tinha ressuscitado, ele tinha retornado do Thanatos, né, dos mortos, do mundo dos mortos, ele tinha ressuscitado, aí eles falaram assim, sobre isso nós vamos te ouvir todo dia. Porém, alguns creram, o texto diz, né? Então, os gregos rejeitavam a ideia da ressurreição, porque eles consideravam, não todos, né? Porque se tem várias correntes dentro ali dos gregos, mas um grupo importante dentro dos gregos, a maioria, talvez, dos gregos, eles achavam que o corpo era uma prisão da alma. Essa é uma ideia do platonismo, né, de Platão. Platão, ele acreditava que você tinha o mundo das ideias, é um mundo mais elevado, e o mundo físico. Inclusive, eram dois criadores. O criador do mundo das ideias era um Deus melhor, né? Isso é Platão, tá? E o Deus do mundo físico, um demiurgo, ele era um Deus inferior, uma divindade inferior. Platão acreditava nisso, ele não era cristão, né? E nem judeu. E para eles, assim, com o neoplatonismo, com o desenvolvimento dessas ideias já na época de Jesus, bastante tempo depois de Platão, ele vai já havia uma ideia de que havia uma parte espiritual, né, em nós, e o corpo prendia essa parte. Então, morrer seria se libertar dessa prisão e poder atingir os seus potenciais, né, que só o espírito poderia atingir, que era superior. É, então, para o grego, ressuscitar nessa crença, ressuscitar seria voltar para a prisão. Então, eles não fazia nenhum sentido achar que isso era melhor do que permanecer vivo. Quer dizer, permanecer separado do corpo, tá? Essa era a visão grega. Então, quando o evangelho está sendo pregado, eles entendiam bem, muito bem, o que significava a ressurreição. Não tinha uma crença, não tinha ideia de que, não, isso era só um espírito vagando por aí, não tem isso, tá? Eles entendiam muito bem. Os gregos rejeitavam, os judeus acreditavam, mas eles também sabiam que isso não acontecia o tempo todo, tá? Mas eles acreditavam, e ambos entendiam muito bem, da mesma forma, o que significava a ressurreição, tá bom? O texto aí de Atos 17, né, fala, né, que muitos zombavam quando Paulo pregou da ressurreição.
Já comentei isso. Sepulcro vazio. Bom, problema, bom, estabelecida essa questão, né? Primeiro, que ele foi sepultado. E, por fim, que a ressurreição significa de fato ressuscitar, e não reencarnar, e não andar com o espírito por aí. Não, não, é ressuscitar mesmo, é voltar à vida. União de parte imaterial com a material, a original, né? Não é outra alma entrando no seu corpo, né? É a alma reunindo-se ao seu corpo normalmente, naturalmente. Aí nós temos uma questão. O sepulcro estava vazio, tá? Bom, esse é um problema para os opositores. Eles vão alegar que o sepulcro não estava vazio, que Cristo não ressuscitou. Mas essa não é uma das alegações feitas na época de Jesus. Ninguém alegou que o corpo estava lá, tá? E essa fato do sepulcro estar vazio, ele é nossa fé depende disso. Há uns anos atrás, bastante tempo, tá? Eu devia ter guardado essa informação, mas vocês podem consultar aí depois. Aquele James Cameron, que é o cara que fez o Avatar lá, ele gastou boa parte da fortuna dele tentando provar que acharam o corpo de Jesus, a tumba de Jesus. E aí, rapaz, foi um estardalhaço. Se ele tivesse achado mesmo a tumba de Jesus com o corpo de Jesus lá dentro, achar a tumba é fácil. Difícil é achar a tumba com o corpo, com o esqueleto de Jesus lá dentro. Se ele de fato tivesse encontrado, acabou o cristianismo. Porque era simples, irmão. Qualquer pessoa na época de Jesus poderia ter feito isso. Na hora que começasse, não, ele ressuscitou, ressuscitou, não, ressuscitou nada. Daqui, ó, o corpo dele aqui, ó, pronto. Mostrei o corpo. Acabou, acabou, tá? Naquela época, e agora? 2.000 anos depois, continua sendo a mesma coisa. Se alguém acha o corpo de Jesus, acabou. Difícil vai ser provar que ele é de Jesus, né? Mas se ele acha, e ele prova que é de Jesus de verdade, e é de fato de Jesus, acabou. Ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, irmãos, Paulo já disse, é vã a nossa fé, tá? A nossa fé depende da ressurreição de Jesus. Ah, para os católicos romanos, o fato mais importante de Jesus é a sua morte, tá? Para nós protestantes, não tem como desassociar uma coisa da outra. É a sua morte e ressurreição. Porque morrer todo mundo morre. O que tem de diferente em Cristo Jesus? Ele ressuscitou. Houveram outras pessoas que ressuscitaram? Sim. Mas por que Paulo chama ele de o primogênito dos mortos? Porque ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Aquelas outras pessoas que ressuscitaram, que a Bíblia menciona, Lázaro, o filho da viúva de Naim, o que mais? E tantos outros, né? Enfim, eles têm um problema. Eles ressuscitaram, mas com o passar do tempo eles voltaram a morrer. A diferença de Cristo é que ele ressuscitou e ele nunca mais vai morrer, tá? Para nunca mais morrer. Bastaria apresentar o corpo para destruir toda a pregação apostólica, era só apresentar. Era só dizer, olha, o corpo está aqui. O corpo está aqui e acabou. Bom, mas isso nunca aconteceu. Por isso que a mensagem do evangelho espalhou. Se qualquer um dos sumos sacerdotes lá, do pessoal que mandou guardar o corpo de Jesus, tivesse falado assim, que bobagem é essa? Que ressuscitou o quê? Olha o corpo. Vamos pegar o corpo lá que nós vamos mostrar. E não estaria em alto grau de deteriorização. Por quê? Quanto tempo depois que Jesus foi sepultado, ele ressuscitou? Ele foi sepultado na sexta-feira, ressuscitou 3 dias depois. É que o modo de contar judaico é diferente, tá? Para nós daria 2 dias, mas para eles deu 3. Daria um dia e meio, na verdade. Mas para eles, eles contam assim, sexta, sábado, domingo, tá? Então ele ressuscitou no terceiro dia. 3 dias depois começou a história de que ele tinha ressuscitado. Era só pegar o corpo dele, ele ainda não estaria totalmente desfigurado. Era só pegar o corpo e mostrar. Olha aqui, como assim? Ressuscitou. Bom, por outro lado, o corpo sumiu. O corpo de fato sumiu. A tumba estava de fato vazia. Por isso que os líderes judaicos disseram o quê? Não, o corpo foi roubado. Não tinha corpo para apresentar, eles não poderiam apresentar, eles não tinham como apresentar o corpo. E essa passagem, irmãos, é uma das passagens, eu não sei se eu já comentei com vocês em outras aulas, mas é uma das passagens que mostram o tamanho da malignidade daquelas pessoas.
de como eles eram obstinados na sua incredulidade. Deixa eu ver que oração aqui que nós estamos. Tem bastante tempo, 19 minutos. Incredulidade. Porque assim, ó, eles, lembre-se do relato, Jesus ressuscitou, o anjo foi lá, os guardas desmaiaram, ah, aí o anjo moveu a pedra, Jesus saiu de lá. O corpo sumiu. Os sumos sacerdotes foram até os soldados e perguntaram o que tinha acontecido. E os soldados contaram para eles o que havia acontecido. Aí eles disseram o quê? Olha só o tamanho da malignidade. Você lembra quando Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, ele fala assim, o Lázaro, o rico, fala para Abraão, né? Isso, parábola, você tem um jeitinho certo de interpretar a parábola, tá? Ela tem um ensino principal. Um ensino só. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica tirando outros ensinos da parábola que não é um ensino que a parábola quer passar. Porque a parábola tem ela é especial. Ela é um gênero diferente. Gênero, gênero literário diferente. Mas, por fim, aí o rico fala para Abraão assim, ah, Abraão, o pai Abraão, deixa o Lázaro, ele nem pede para ele voltar, tá? Ele pede para o Lázaro retornar, porque ele tinha 5 irmãos que também estavam vivendo a mesma vida que o rico e que acabaram indo para o inferno também. E aí, o Lázaro, o rico pede pro Abraão deixar o Lázaro ir. E aí o Abraão responde assim: olha, eles têm Moisés e o profeta. Moisés e o profeta significa, eles têm o Antigo Testamento, tá? Era uma das formas de dizer, no Antigo Testamento, era dizer Moisés e os profetas, tá bom? Moisés, a lei e os profetas, o restante do Antigo Testamento. Eles têm a lei e os profetas. Se eles não crerem pela lei e pelos profetas, nem que o morto retorne da vida, eles vão crer. E olha, Jesus retornou, aí Jesus tinha razão. Ele retornou e eles não creram. E aí esses homens pagaram, mesmo sabendo que Cristo tinha ressuscitado. E se ele havia ressuscitado, ele era de fato o que ele disse que era. Mas os caras, esses sumos sacerdotes, esses sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles eram tão obstinados em seu pecado, que mesmo sob toda a prova contrária, eles preferiram subornar os soldados, falar, não, fala que roubaram o corpo. E se tentarem prender, porque se o soldado romano perdesse o seu prisioneiro, no caso o prisioneiro era morto, era o serviço mais fácil possível para aqueles soldados. Se ele perde o seu prisioneiro, ele paga com a vida. O corpo sumiu. Eles teriam que pagar com a vida. E aí o que o sacerdote fala? Não, toma aqui um dinheiro, não conta para ninguém, fala que os discípulos vieram à noite e levaram o corpo. E se alguém tentar acontecer algum mal para vocês, a gente paga. Quer dizer, a gente defende vocês. Tá? Então, olha o tamanho da malignidade da pessoa, mesmo diante da verdade. Bom, mas vamos lá. Então, os judeus nunca alegaram que o corpo estava lá. O problema para eles foi exatamente isso: o corpo não estava lá. Mas se tivesse, o corpo era fácil de. Então, essa é uma evidência de que, de fato, ele ressuscitou. O túmulo estava vazio. Primeira coisa é o seguinte: o túmulo estava vazio. Tá? O corpo não estava lá. Porque se o corpo estivesse lá, teria acabado a história. Tá? Não, mesmo que o seu interlocutor, né, a pessoa que está te interagindo com você, diga: não, eu não creio no relato bíblico. Então, você tem que falar assim: você pode até não crer, meu filho, mas você tem que dizer uma coisa para mim: cadê? O túmulo estava vazio. Cadê o corpo? Não, um dia vão achar. Então, um dia, né, cara? Já faz 2.000 anos que estão procurando, né? Mas um dia eles vão achar. Bom, o que aconteceu com o James Cameron? Ele não achou o corpo. Ele tinha jurado que ele tinha encontrado o corpo. Não era. Acabou com a reputação dele, gastou milhões de dólares com esse negócio e foi um fiasco. Não conseguiu encontrar. Tá bom? Tudo isso pressupõe um túmulo, pressupõe, porque a gente não tem a prova cabal, tá? É evidência, pressupõe um túmulo vazio, tá? Se não era só mostrar e acabava. Vamos lá. Evidências 1. Uh, os relatos bíblicos, nós temos 4 relatos e eles são diferentes entre si, tá bom? Diferença não quer dizer mentira, tá? Diferença é que quando algumas pessoas que viram o mesmo acontecimento contam o que viram, cada um deles lembra de algum aspecto daquele acontecimento e ele vai valorizar aquilo que ele percebeu e que para ele fez mais sentido diante do ponto de vista deles. E isso é um argumento favorável para nós, porque assim, ó,
Normalmente, quando você vê a história assim, diferente da ressurreição de Cristo, a pessoa vai falar o quê? Olha, tá vendo? Cadê essa parte aqui? Por que que isso aqui o Marcos não falou? Ou por que que o Marcos falou aqui diferente? Porque eles estão vendo o acontecimento de pontos de vistas e pressupostos diferentes. Eles querem enfatizar coisas diferentes naquele acontecimento. E o que que aconteceu? Tudo que está escrito lá, tá? Uma história combinada, ela normalmente ela é igualzinha. Quer ver? Tem um caso aí até polêmico, tá? Aquela Copa de 1998 que o Brasil perdeu no final para a França, você tem uma questão engraçada, tá? Você desconfia que você desconfiar dessa final. Eu também tenho minhas desconfianças. Mas, enfim, não é disso que eu quero falar. Mas uma coisa engraçada sobre essa Copa é que quando perguntam para todos os jogadores o que foi que aconteceu com o Ronaldo, o fenômeno, né, naquela Copa, todos eles contam a mesma história. Igualzinho, 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 igualzinho. Normalmente histórias igualzinhas, iguaizinhas, iguaizinhas, totalmente iguais, elas mostram que é uma história combinada, tá? Uma mentira combinada, normalmente todo mundo conta igual. Quando é uma história verídica, as pessoas é, percebem coisas diferentes do mesmo acontecimento, tá? E nós temos 4 relatos ligeiramente diferentes um do outro, tá? Não é muito diferente, que também aí seria um problema, né? Cada um fala uma coisa, cada um está inventando uma história. Mas eles são ligeiramente diferentes, o suficiente para mostrar que não é uma história combinada, tá? Assim, imaginar que eles pensaram nisso, eles pensaram em mudar um pouquinho o aspecto da história para dar mais veracidade. Aí é muita. Nossa, você está atribuindo um grau e uma capacidade de conexão muito. Nem você consegue fazer isso, tá? Hoje em dia. Mesmo sabendo que é possível, como as pessoas veem e tudo mais, tá? Ah, o relato simples de Marcos é a maior fonte do nosso argumento aqui. O melhor argumento de todos aqui é o relato simples de Marcos. Dos 4, o melhor que a gente tem é o de Marcos, porque ele é o mais simples de todos, tá bom? O que dá mais característica de um relato histórico, de verdade. Veja, a narrativa dele é sóbria e objetiva, ele não dá muitos detalhes, ele só conta o que aconteceu, tá? Não tem nenhum elemento fantástico, não tem nada, né? Depois eu vou mostrar para vocês o que é um elemento fantástico. Eu vou mostrar para vocês um trechinho do Evangelho do Apocalipse, o Evangelho de Pedro, tá? O Evangelho de Pedro. É um livro apócrifo do Novo Testamento, tá bom? Nem a Igreja Católica tem, é um livro apócrifo do Novo Testamento. A Igreja Católica tem apócrifos do Antigo, do Novo os cristãos normalmente não aceitam, tá? Nenhum grupo cristão não aceita, mas é porque a gente tem esses relatos. Relatos que são posteriores à época de Jesus. Nós também já vimos isso em outra aula, tá bom? Os apócrifos do Novo Testamento, eles tendem a surgir depois do segundo, do terceiro, do quarto século. Ele contrasta com os evangelhos apócrifos posteriores, né? Os apócrifos sempre são muito tempo, de 300 anos, 200 e poucos anos, 300 anos depois dos acontecimentos. O evangelho de Pedro apresenta 2 anjos gigantescos que põem o pé no chão e cabeça lá uma cruz que fala. Então, vozes celestiais. O relato da ressurreição que Marcos apresenta é bem simples, tá bom? E mesmo aqueles que apresentam os anjos, também antes que são bem simples. Tanto é que Maria, ela pensa que são pessoas, né, que estão ali. Vamos lá. Marcos possui características típicas de um testemunho histórico, tá bom? Aqui, ó, mostrei para vocês aqui o Evangelho, o fragmento do Evangelho de Pedro. O capítulo 9, 35, 10 e 42, tá? Eu coloquei dependendo da edição, porque assim, ó, nós não temos o Evangelho inteiro de Pedro, nós temos fragmentos dele que algumas pessoas juntaram esses fragmentos e tentaram compor um livro. E um desses fragmentos, dessa composição de fragmentos, mais ou menos por volta do capítulo 9, 35, do jeito que é numerado nesse tipo de grupo de fragmentos, tá? Até o 10, 42, nós temos uma narrativa do que aconteceu. Esse fragmento foi encontrado em Ahrim, no Egito, tá bom? Quando traduz para o português, como é que aparece?
como é que foi o relato da ressurreição de Cristo nesse Evangelho de Pedro. Na noite em que raiava o domingo, enquanto os soldados faziam guarda, 2 a 2, ouviu-se uma grande voz do céu. Viram abrir-se os céus e 2 homens desceram de lá com um grande esplendor e aproximaram-se do sepulcro. Nenhum dos evangelhos dão todos esses detalhes, tá? Dos evangelhos dos 4, né, que nós temos. A pedra que havia sido colocada à entrada rolou por si mesma para o lado e o sepulcro abriu-se. Os 2 jovens entraram. Quando os soldados viram isso, despertaram o centurião e os anciãos, pois também estavam de guarda. Também não tem nada disso nos relatos dos evangelhos, né? Enquanto relatavam o que havia visto, viram novamente sair do sepulcro 3 homens. Os 2 sustentavam o outro e uma cruz o seguia. A cruz ia andando atrás deles, gente. Vai vendo, vai pensando, vai imaginando a cena. A cabeça dos 2 chegava ao céu, até o céu. Os 2 entraram na tumba, mas agora a cabeça deles chega lá no céu. A daquele que era conduzido por eles ultrapassava o céu. Jesus está mais alto que o céu. Saiu da tumba, agora a cabeça dele está mais alta. Não é que a cabeça, né? Ele ficou gigantão e cresceu Jesus Megazord. Então ouviram uma voz dos céus que dizia: Pregaste aos que dormem. E da cruz ouviu-se a resposta: sim. Ou seja, a cruz que tinha que pregar aos que dormem. Né? Então, esse é o relato do evangelho apócrifo de Pedro, tá bom? Não foi, lógico, não foi Pedro que escreveu, tá? Segunda evidência, os testemunhos das mulheres. Aqui nós temos mais um caráter de constrangimento. Vocês já viram, nós já vimos isso agora no começo da aula, mas já vimos isso em outras aulas, tá? As primeiras testemunhas foram as mulheres que encontraram primeiro o túmulo vazio. Elas foram lá de madrugada, de manhãzinha, lá no domingo, e encontraram o túmulo vazio, tá? No século I, irmãos, o testemunho feminino ele tinha pouco valor. A mulher não podia nem testemunhar, até porque a palavra testemunho vem de testículo, né? Você deve saber. Só podia dar testemunho quem tinha testículos. Então, mulher não podia dar testemunho. Mulher conforme eles criam, eu não creio em nada disso, mas conforme eles criam, mulher ela era influenciável, enfim, ela não tinha valor o testemunho dela. Se você vai inventar uma história, você não vai dizer que foi as mulheres que encontraram Jesus. Você vai querer dar a maior credibilidade possível. Você não vai querer dar enfim, se as mulheres chegam falando assim, se eu chego e conto assim, olha, Jesus ressuscitou, as mulheres viram lá, ele ressurreto, o que a pessoa que ouve essa história vai dizer? Cara, você acreditou nas mulheres. Pelo amor de Deus, você sabe que as mulheres elas são influenciáveis, elas são impressionáveis. Você acreditou nelas? De novo, não sou eu que penso assim, tá? Era a forma que eles pensavam. Então, o testemunho das mulheres não tinha valor. Se você quer dar credibilidade, você ia dar nomes importantes. Você podia dizer, olha, o Pedro estava lá, o João estava lá, ou talvez dar o nome do sumo sacerdote estava lá. Se você está inventando a história muito tempo depois, né, depois que o sacerdote morreu e tudo mais, você queria dar, e você usaria ele. São as pessoas de maior credibilidade, tá bom? Ou se você não quer misturar sacerdotes, porque afinal de contas foram eles que mandaram matar Jesus, você diria os principais apóstolos. Pedro, Tiago, João, né, as colunas da igreja, você daria a eles que teriam encontrado num relato mentiroso, eles que teriam encontrado. O fato deles dizerem que foram as mulheres que encontraram é evidência de que eles estão falando a verdade. Porque se você vai inventar, você não vai inventar uma história dessa, você inventaria uma outra história, tá bom? Se essa história for contada assim, há uma evidência muito grande de que essa história não é mentirosa, não é inventada. É o que realmente aconteceu. Eles só diriam que as mulheres encontraram o corpo de Jesus primeiro, se de fato foram as mulheres que encontraram Jesus primeiro. Eles não contariam se não fosse assim. E, além do mais, era fácil de contar essa história, porque todo mundo sabia. Elas chegaram lá e encontraram os discípulos e disseram: ele já ressuscitou. E aí, eles não acreditaram nas mulheres. Como é que a gente sabe que não acreditaram? O texto não diz que eles não acreditaram. Como é que a gente sabe que não acreditaram? Porque Pedro e João correram lá para ver se era verdade.
Aí o texto diz, né, que o João era mais novo, provavelmente, sei lá, ou era mais rápido. Ele correu, o João mesmo conta essa história. Ele correu mais que Pedro, mas quando ele chegou lá, ele não teve coragem de entrar. E aí esperou Pedro chegar para entrar junto, para entrar na cova primeiro. Bom, bom, uma história inventada dificilmente escolheria mulheres como testemunhas principais. A explicação mais natural é que foi exatamente isso que aconteceu, por isso que eles contaram. Tá bom? As aparições de Jesus. Os encontros reais com Cristo ressuscitado. Paulo afirma que Jesus apareceu a Cefas, que é o Pedro, né? Aos 12, a mais de 500 irmãos, a Tiago e, por fim, ao próprio Paulo. Enfim, nós já vimos isso em outra aula. Ah, quando Paulo ele diz isso, né? Apareceu para Pedro, para os 12, para mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda está viva. O que que Paulo está querendo? Que as pessoas, que as pessoas que estão lendo esse texto, que essas pessoas cheguem, procurem essas testemunhas, confirmem com eles. Tá? Era 500 testemunhas. Quantos precisavam? Duas ou três. Tem 500. A maioria estava viva. A gente não sabe, vai, que 200, vamos pensar na maioria simples. 251 estavam vivos, apesar que eram mais de 500, né? Provavelmente aí umas 300, 400 pessoas ainda estavam vivas. Pergunto para eles. Se é um negócio assim, não, ele apareceu para Pedro primeiro, para os 12, depois para mim, para o Tiago e para mim. Só. Aí é fácil, né? Mas quando você tem mais 500 pessoas que viram, aí você tem que dizer a verdade. Tá? Difícil combinar uma história com 500 pessoas, né? Então, essas aparições são descritas como encontros reais e corporais. Isso é importante, tá? Não era um fantasma, era corpo de verdade. Lembre-se, quando Jesus aparece para os discípulos, eles não acreditam que, porque ele aparece dentro do cenáculo que eles estavam, eles ficam até meio assustados, e ele fala: vem, toca em mim. E aí eles tocam nele e creem, mas ainda assim eles ficam meio duvidando. Jesus, me dá alguma coisa para comer. E ele come, para ver que come e não cai as coisas, entendeu? Que as coisas que de fato ali é um corpo físico, real, verdadeiro, um corpo humano. Podiam tocar. Aí, enfim, podiam dizer assim: mas aquele pessoal ali, naquele dia que Jesus apareceu, estava meio bêbado tal, né? Aí você tem Tomé, que embora ele seja um descrente inicial, né, ou um crente relutante, para nós ele é muito importante, porque Jesus aparece depois, de novo. E aí o Tomé, que não estava no primeiro encontro, está no segundo. E aí Jesus chega e fala para ele: ó, toca na minha mão, põe a mão aqui do meu lado, aqui, ó, que estava furado pela lança, vê que eu sou eu mesmo. E aí o Tomé, ele vê, toca, né? Tá subtendido ali que ele tocou, e aí ele cai de joelho e fala: Rei meu e Deus meu. Aí Jesus fala para ele: olha, porque viste e cresce, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu e você, não vimos nem cremos. Não vimos, mas cremos, né? Vamos lá. Seguindo, as aparições corporais de Jesus. Elas são mais do que visões subjetivas. Veja, não é o que alguns dizem, não, o que houve ali, os céticos, né? O que houve ali foi uma alucinação coletiva, tá? Ele foi visto, ele foi tocado, ele conversou com as pessoas, tá bom? Ele comeu com eles, tá? Não é, é assim, ó, é o jeitinho dele comer. Ele sabia, eu tinha comido com ele 3 anos, ele sabia, é o jeito dele comer, é a forma que ele comia, as coisas não caíam. Não é uma alucinação, né, coletiva, ali é de fato, né? É muito improvável que você tenha uma alucinação coletiva. Eu já estudei sobre isso, sobre alucinações coletivas. Você não existe esse negócio de ter uma alucinação coletiva com 500 pessoas, tá? Em tempos diferentes, em momentos diferentes. A alucinação coletiva não vai acontecendo vários dias, entendeu? Não é assim que a coisa funciona, tá bom? Algumas pessoas podem ver uma coisa que você sugestionadas, mas é mais de 500 pessoas em dias diferentes, em tempos depois, tá bom? Então, aí a alegação de alucinação coletiva vai ficando mais fraca, tá? Eles não só viram, eles tocaram nele. João vai dizendo na sua epístola, né? Eu vou até ler para vocês primeiro capítulo da carta de João, João lá no finalzinho, né? Primeira carta, conforme escreveu João,
Olha o que ele disse, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Toquei a palavra da vida, palpei, né, em vida e depois da sua ressurreição. Seguindo, outra evidência forte é a transformação dos discípulos, tá? Essa mudança precisa ser explicada. Antes da ressurreição, depois que Jesus morreu, todos eles se esconderam, foram dispersos, né? Morrendo de medo. Depois da ressurreição, alguma coisa mudou. Porque eles começaram a pregar, não pararam mais de pregar, tá? Coragem, pregaram publicamente, estavam dispostos a sofrer, gente. Algumas pessoas podem até se alegrar e se animar em sofrer por uma mentira, mas não todos. Todos sofreram, sofreram muito. Imagina, no começo do sofrimento ali, se fosse mentira, eles iam, eu não estou ganhando nada com isso. Para que eu vou manter essa história? Entendeu? Não era um negócio ideológico, entendeu? Não tinha ideologia nenhuma. Que ideologia é essa? Não libertou Israel. Não libertou. Israel é de forte, né? Não libertou Judéia. Israel não existia mais. Não libertou Judéia do controle romano. Nada disso. E nem era isso que Cristo queria. Tá? E eles entenderam só depois da ressurreição de Jesus que eles entenderam. Pregaram publicamente, não pararam de pregar. Lembre-se, quando, quando Pedro está ali no julgamento de Jesus, ali perante o Sinédrio, e aí ele nega Jesus 3 vezes, né? Vocês lembram? As pessoas falam assim: você não é um deles? Não, não. Olha, você anda que nem eles, você fala que nem eles, que nem ele. Não, aí ele pragueja lá, que é para as pessoas acharem que ele não faz parte. Mas depois disso, depois da ressurreição, no primeiro dia, Pedro já prega. Milhares de pessoas creem. Depois, quando Pedro e João estão subindo lá na porta, perto da Porta Formosa, e pegam um aleijado lá e cura esse aleijado, são presos. E aí ele vai para o Sinédrio, as pessoas pressionam ele, e ele segura, mantém aquele Pedro relutante e medroso, acabou, está cheio do Espírito Santo. Ele vai até o fim, ele confessa, ele mantém o testemunho. E quando, depois de ter sofrido, ele volta feliz, que nem eu e você, né? Ficaremos depois de tomar umas chicotadas. Feliz por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Tá? Coragem, disposição a sofrer perseguição e tudo mais. Qual a melhor explicação? As teorias alternativas são suficientes? Algumas tentativas de explicação: roubar o corpo, alucinação coletiva, lenda criada posteriormente. Tá? O problema é que os relatos, por exemplo, de 1 Coríntios, eles estão 20 anos depois, 25 anos depois da ressurreição de Jesus. A maioria das pessoas estavam vivas. Tá? Então, recente, e também nós temos em outras aulas, nós já vimos, que demora 100, 200 anos para começar a criar lendas em volta de um personagem, tá? Toma cuidado, às vezes você vê essas coisas, pessoas falando assim, não, essa não era a crença dos apóstolos, essa crença na ressurreição de Jesus é do segundo, terceiro século. Não, não, tá lá tá na Bíblia, tá bom? Nenhuma dessas hipóteses aí de cima, né, lenda criada posteriormente, alucinação coletiva, roupa do corpo, explica adequadamente todos os fatos disponíveis. A ressurreição explica, se a ressurreição aconteceu de fato, explica o túmulo vazio, as aparições de Jesus e a transformação dos discípulos. Bom? Implicações teológicas. Por que a ressurreição é tão importante? A ressurreição confirma que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Quando Paulo fala lá em Atos capítulo 17, ele fala de Cristo lá para os areopagitas, ele vai dizer que que Deus aceitou a morte de Cristo, e a prova de que ele aceitou é que ele ressuscitou ele dos mortos. Bom, Jesus venceu a morte. Então, se Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Tá? Se Cristo ressuscitou, então de fato nossos pecados estão perdoados. Paulo fala isso aqui em 1 Coríntios 15. Tá? Se ele não ressuscitou, continuamos em nossos pecados. Mas se ele ressuscitou, nossos pecados foram aceitos. Deus provou que aceitou
o sacrifício de Cristo em nosso lugar, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O sacrifício foi aceito, tá bom? Perdão dos pecados é uma realidade. Existe esperança de vida eterna, porque se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, tá? A prova de que a nossa ressurreição é possível é o fato de Cristo ter ressuscitado. E os crentes também ressuscitarão. Conclusão: o Senhor Jesus ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente. Quando os discípulos lá do caminho de Emaús voltam para Jerusalém para contar que Jesus havia ressuscitado, eles chegam lá e escutam alguém falando assim, ó, que o Senhor verdadeiramente já ressuscitou e apareceu a Simão. Apareceu a Pedro. As evidências analisadas apontam para o sepulcro vazio, a aparição corporais, corpo e alma junto, né? Corpo, do jeito que a gente, físico, né? Aparições corporais de Jesus e transformação dos discípulos. A melhor explicação histórica continua sendo a mesma proclamada pelos apóstolos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição fortalece a nossa fé, sustenta a nossa esperança e impulsiona o nosso testemunho cristão. Até aqui. Irmãos, tranquilo? Deram para acompanhar? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vou encerrar por aqui, fazer uma oração. A próxima aula nossa é a última, irmãos. Depois disso, eu tenho um texto lá, né, Deixa eu ver se eu estou com a apostila aberta aqui. Não, fechei. Ah, quer ver? Aguenta mais um minuto aí. Depois dessa aula, nós temos. Essa foi a aula 10, a aula 11, que seria a próxima. A apologética pressuposicionalista, essa aqui é importante a gente ver. E depois, a aula 12, na verdade, eu não terminei de escrever, eu coloquei ela para vocês, mas ela ainda está em construção. É a apologética pressuposicionalista no contexto brasileiro. Ela está meio acabada. Mas, se vocês quiserem, a gente pode dar essa aula, mas, enfim, a próxima aula seria a última aula, tá bom? Se vocês quiserem, depois aí vocês conversam aí o que vocês desejam fazer. Tá bom? Senão, a gente encerra na próxima aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por essa noite que o Senhor preparou para nós. Somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de rever conceitos tão importantes que o Senhor nos prepara e nos possibilita estudar. Derrama da Tua graça sobre nossa vida, nos ajuda, Pai. Dá-nos uma noite de descanso. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu parar aqui a gravação.